Olá, queridos, mais um dia de quarentena, vamos adiante com a nossa leitura, o livro A Psiquiatria de Deus. Então, agora meditando nos 10 mandamentos, vamos seguir. Não matarás. Deus criou-nos para vivermos lado a lado com outros. E esse modo de viver exige uma regulamentação adequada. Sem leis para nos orientarmos, seria impossível vivermos em grupo. É como uma rodovia onde vários carros podem trafegar em segurança se obedecerem leis tais como observar a mão de direção, não ultrapassar sem visibilidade, manter sempre uma velocidade razoável, etc. A não observância dessas leis tornaria a estrada um lugar perigoso e, em vez de ser útil ao homem, ela seria instrumento de morte e destruição. Nossa vida pode ser boa ou não, depende apenas de observarmos as leis que nos são propostas. Deus estabeleceu leis para regerem nosso relacionamento com o próximo. A primeira delas diz: não matarás. Êxodo 20:13. Inicialmente, essa lei se aplica a nós mesmos. Nós não produzimos nossa vida e, assim sendo, não nos é lícito destruí-la. O próprio fato de estarmos vivos traz em si a obrigação de vivermos. A questão do suicídio está sempre sendo levantada. Não há dúvidas de que tal ação é uma violação da lei divina. Agora, quanto ao modo como Deus age com aqueles que desobedecem à lei, de bom grado eu deixo para ele, pois não sei qual é, na eternidade, a consequência de tal gesto extremo. Deus reservou para si tal julgamento e, naturalmente, ele pesa as circunstâncias que cercam o ato e as condições mentais da pessoa. Além do suicídio, essa norma proíbe o homicídio. Qualquer pessoa normal e sadia aceita a ideia de que não devemos pegar de uma arma e atirar em nós mesmos, nem em qualquer outra pessoa. Mas esta lei diz respeito também à observação das regras de higiene e saúde, cuja violação pode causar a morte, ainda que por etapas. Este mandamento nos proíbe de nos expormos, a nós e aos outros, a certos perigos, tais como velocidade excessiva nas estradas, precárias condições de trabalho, habitação inadequada, brincadeiras perigosas, etc. Também nos é vetada a exposição de nós mesmos ou de outros a riscos morais ou espirituais desnecessários. Se matarmos a fé ou os ideais de uma pessoa, estaremos cometendo uma forma de assassinato. Comentando a respeito de um homem que saltara Comentando a respeito de um homem que saltara do alto de um edifício, um velho faxineiro que o conhecera disse exatamente: depois que o homem perde a Deus, não tem mais nada a fazer senão saltar mesmo. O rei Jotão não frequentava a igreja, mas, sendo de personalidade forte, continuou moralmente justo. Alguns de seus súditos, seguindo seu exemplo, não iam ao templo. O resultado foi que o povo continuava na prática do mal. Isso é uma referência lá de 2 Crônicas 27, versículo 2. Sentimentos tais como gratidão, ingratidão, negligência, crueldade, indiferença podem ser instrumentos de mortes lentos, mas certeiros. Deus proíbe também as emoções humanas de efeito destrutivo, medo, ódio, ciúme, raiva, inveja, preocupação, tristeza excessiva e outras. Para neutralizar essas forças, temos que cultivar sentimentos positivos e vivificantes, tais como a fé, a esperança, a alegria, a criatividade e o amor. O amor, por exemplo, é um modo de se dar. O ato de dar, através do amor, destrói o egoísmo e elimina os desejos injustos, o ciúme e o ódio, e, em consequência, os homicídios que seriam consequência do ódio.
Este processo é bem complexo e não simples, como pode parecer aqui. Vamos examinar a tristeza excessiva, por exemplo, é uma forma de autopiedade que brota do egoísmo, o qual é a ausência de amor. Não matarás diz respeito a toda a esfera da existência e das razões de se viver. A lei de Deus nos ordena que reverenciemos a vida humana. Viver e deixar que os outros vivam expressa apenas uma parte do significado não matarás. Este mandamento implica realmente em viver e ajudar os outros a viverem. Jesus achou desnecessário proibir-nos de nos tornarmos gangsters e pistoleiros, mas condenou aqueles que passam de largo por um homem ferido. O pensamento central dessa lei é que Deus dá o mesmo valor a todos os homens. Um Deus que de um só sangue criou todas as nações. Um Deus que é Pai de todos os homens, os quais são irmãos entre si. A regra básica do viver é que vejamos todas as pessoas sob as perspectivas certas. Certa vez estava ultimando os preparativos para a exposição da estátua de um garoto feita pelo célebre escultor italiano Donatello e colocava holofotes ao redor dela. Primeiramente ele pôs no chão com o facho de luz dirigido para o rosto do menino. Deu 2 passos para trás a fim de examinar o efeito e ficou chocado. O garoto tinha uma expressão de idiotismo. Então ele mudou os refletores de lugar, experimentou todas as posições possíveis. Por fim colocou-os no alto com a luz incidindo sobre o rosto. Depois afastou-se novamente e sorriu satisfeito. O homem parecia um anjo. O garoto parecia um anjo. Essa história é muito interessante. Quando olhamos as pessoas meramente do ponto de vista terreno, algumas realmente podem parecer idiotas. Outras parecem inferiores a nós. É muito fácil pensar, essa gente é tão sem importância. Quando, porém, olhamos para qualquer indivíduo à luz da fé cristã, isto é, iluminados pelos holofotes divinos, então vemos Deus nele. A vida humana torna-se sagrada para nós e dizemos, não devo matar, tenho que auxiliar outros a viverem. Uma das melhores passagens do livro é Quo Vadis, não conheço, é o que focaliza a matança dos cristãos na Arena dos Leões. Nela o autor conta a história de Lígia, uma jovem rainha que nos primórdios da era cristã fora capturada e levada para Roma. Juntamente com a moça foi seu servo Ursus, homem de grande estatura. Ambos eram cristãos e deveriam ser lançados às feras. Chegou o momento de sua morte. No anfiteatro achavam-se milhares de espectadores. O gigantesco Ursus foi levado para o centro. Ele se ajoelhou para orar e permaneceu de joelhos, não tencionando oferecer a mínima resistência. Foi então que um touro bravo se arremeteu à arena adentro em direção a Lígia. Ao ver sua rainha ameaçada, Ursus agarrou o animal pelos chifres. Travou-se uma luta feroz. A força bruta do touro contra a força e o coração do gigante. Os pés do homem e as patas do animal estavam a se enterrar na areia. Depois, a cabeça da fera foi se abaixando lentamente. Na quietude do estádio, ouviu-se o estalido dos ossos do pescoço do touro se quebrando. Em seguida, Ursus dirigiu-se para sua rainha, libertou-a gentilmente das amarras e carregou-a dali. Isto ilustra o lado positivo de viver. Feras bravias tais como o ódio, a avareza, o preconceito, a guerra, a ignorância, a pobreza, as enfermidades nos deixam impassíveis, enquanto não ameaçam alguém que amamos. Mas quando isso acontece, nós lutamos contra elas com todas as nossas forças. Quando amamos a todos os nossos semelhantes, então travamos uma batalha de vida ou morte
contra estes inimigos da humanidade. Conheço um homem que, embora já tenha mais de 70 anos, está empenhado em grande parte de seu tempo e energias na construção de uma escola. Ele comentou que não poderá conhecer muitas das crianças que passarão por ela, mas como sabe que elas existirão, quer ajudar e preparar as coisas para elas. Este mesmo homem está muito interessado na conservação dos recursos naturais e em qualquer coisa que possa tornar melhor e mais plena a vida da próxima geração. Ele está tão interessado nisso que se dedica integralmente ao dia a cuja luz brilhante todo o mal será revelado, o dia em que a justiça se revestirá de força e o sofrimento será apagado. Obrigado por nos acompanhar e vamos até a próxima.